Bom, a título de início de conversa, é sabido que a nossa ordem jurídica política ocidental ela é basicamente pautada na ideia de conservação da ordem e do fazer justiça. Né? E sob essa perspectiva, e sabendo-se que com o passar do tempo foi cada vez mais sentindo a necessidade de limitação do poder soberano, né, a gente começa a observar que houve aí uma tensão explícita entre a necessidade de se regular a emancipação. Ou seja, sob essa ótica só seria possível, de algum modo, garantir a emancipação, a liberdade ideológica e de indivíduos como um todo, se isso de fato estivesse expresso, regulamentado. E como base para isso, eu posso aqui trazer os conceitos do Caio Prado Júnior, quando ele nos fala que a liberdade ela é um problema, e ela é um problema justamente por ser mais sentida do que expressa, né? Entendendo esse conceito como uma necessidade de se estipular uma regulamentação que disponibilize de algum modo a liberdade, a gente de fato se pergunta, né? A quem de fato pertence a liberdade? A quem é destinada essa emancipação? E pautado nisso, eu trago aqui o conceito de direito penal do inimigo, criado pelo Gunther Jacobs. Eu me aportei de um artigo feito pela Gisele Leite, que ela vai destrinchar um pouco sobre esse conceito, e ele vai nos aduzir que, sob a ótica dessa teoria, há dois grupos de indivíduos dentro da mesma sociedade. Um grupo formado por cidadãos de bem e o outro grupo formado por inimigos do Estado. Esses inimigos seriam basicamente aqueles que, de algum modo, descumpriram o contrato estipulado pelo Estado. Nesta cena, a gente vê o quê? Que há uma seletividade emancipatória, ou seja, a minha liberdade ela vai depender exclusivamente do cerceamento, da limitação da sua liberdade. Agora, o Estado que tinha essa função regulamentadora de promover a minha libertação, de algum modo, a igualdade nessa emancipação, ele simplesmente cerceia todas as possibilidades disso. E aqui a gente pode fazer rápidos comparativos de como nós voltássemos, né, e fizéssemos uma rápida analogia, né, com o Estado liberal burguês, quando o privilégio emancipatório era para poucos. Era expresso, porém para poucos. Ou se empregássemos, né, sob a ótica desse direito penal do inimigo, a questão da sociedade mecânica vista em Durkheim, onde o direito penal agressivo é o mais ideal para solucionar muitos problemas, né? E de um modo mais abrangente, a gente vê que a teoria contratualista vista em Hobbes, de um Estado interventor, absolutista e implacável, ele seria de fato indispensável para que a ordem fosse mantida naquele meio. A gente observa sob essa ótica que o Estado democrático de direito ele jamais poderá ser estabelecido, uma vez que a própria dignidade da pessoa humana ela não é concretizada. E é a partir desse bojo que pode se pensar sob o parâmetro democrático mesmo, o termo empregado pelo Boaventura de dispensar o direito, que é se desfazer de uma ideologia e refazê-la concomitantemente com a intuição, com a tentativa de reformular as regulamentações daquele meio e promover uma igualdade maior entre todos, né? E não adianta, de certo modo, agir com um subterfúgio ou de modo ardiloso e, ao mesmo tempo, querer promover essa emancipação com uma regulamentação que, quando numa interpretação um pouco mais crítica, nós vemos que é destinada para poucos, né, para privilegiados.